Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques, para a resolução da questão 3 da prova da ESA 2026. Bom, uma questão que envolve combinação completa. Vamos lá para a gente poder entender. Ela traz o seguinte enunciado aí: Escola de Sargento das Armas ESA oferece as qualificações militares nas armas, infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. O fuzil, o carro de combate, o obuseiro, as máquinas de engenharia e os rádios são objetos que caracterizam essas armas, respectivamente. A fim de divulgar o Exército Brasileiro, a ESA montará uma exposição com pelo menos um objeto de cada arma. Esse com pelo menos um, guardem, informação importante aí para a resolução do problema. Num total de 12 objetos. Ok. Se a ESA possui objetos em número suficiente e os objetos de cada arma são idênticos, bom, de quantas maneiras diferentes a exposição poderá ser montada se ela será em linha e obedecendo ao espaço reservado conforme esquema abaixo. Bom, então, esse é um exercício típico aí de combinação com repetição. Bacana? Onde você pode, né, ter ali uma quantidade repetida, né, por exemplo, ali ele falou ali, né, infantaria, né? Eu tenho um total de 12, pelo menos uma. Então eu sei que eu vou ter um objeto da infantaria, um de artilharia, um da cavalaria, um da engenharia e um de comunicações. Bacana? Um de cada. Porém, não são 12 no total, então eu posso ter uma repetição, e vou ter uma repetição ali, por exemplo, da infantaria, ou da artilharia, ou de cada um deles, enfim. Então a ideia, e aí a minha resolução vai ser pelo um método muito bacana, que é o chamado ponto e traço, onde a gente trabalha, na verdade, a resolução de uma equação linear. Então, olha só, eu vou chamar aqui a quantidade de objetos da infantaria de x1. Então, vou colocar aqui, ó, x1. E vou fazendo isso aí para todas as armas. Então, artilharia x2, cavalaria x3, engenharia x4, comunicações x5, ok? Bacana. E aí, eu sei que eu vou ter uma quantidade, né? x1, x2, x3. Isso aqui vai dar uma quantidade total de 12 objetos. Porém, tem esse detalhe aqui importante aqui, que é o com pelo menos um objeto de cada arma. Então, eu já sei que x1 tem pelo menos, o x1 ele não pode ser zero, o x2 ele não pode ser zero e assim por diante. Logo, o que eu vou, nessa equação, o que eu vou fazer? Concordam que eu vou fazer x1 mais 1, x2 mais 1, x3 mais 1. Eu vou ter todo esse primeiro membro aqui, né? Então, eu poderia até chamar de y1, y2, mas eu vou manter aqui, ó. Vou manter o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais o x5, né? Mais 5, que é o 1 de cada um. Bacana? Igual a 12. Aí esse 5 eu já vou passar aqui para o segundo membro, então vai ficar menos 5. Então, na verdade, eu vou passar a ter essa equação aqui, né? x1 mais x2 mais x4 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 7. Bacana? Então, eu vou até repetir aqui, novamente, eu vou colocar aqui de azul, vamos repetir aqui. Então, eu vou ter, no final das contas, essa equação aqui linear para poder resolver, ok? E aí entra a nossa resolução pelo método ponto e traço. Bom, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa quantidade aqui, 7, eu vou representar cada uma delas aqui por um ponto. Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o total de objetos que eu vou ter, ok? Então, cada pontinho está representando o meu total de objetos. E o meu traço vai separar, né, a solução dessa equação. Então, por exemplo, x1 é 0. Então, vai começar o traço aqui, o primeiro traço. Bacana? x2 é 3. Então, vai ficar aqui. Ó. Bacana? x3 é 1. Então, vai ficar aqui. x4 é 2. Vai ficar aí.
E sobrou quanto para o x5? 1. Observem que a quantidade de traço vai ser sempre uma unidade a menos do que eu tenho ali de x. Então, eu tenho x aparecendo, né, eu tenho 5 incógnitas, né, que é o x1, o x2, a quantidade de traço vai ser 5 menos 1, vai ser 4 traços, ok? Ah, mas se eu tivesse colocado dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, agora eu estou falando que x1 é 2, x2 é 1, x3 é 3 e x4 é 1 e x5 é 0. Pronto, mudei, né, a minha n-upla, que seria a solução. Porém, eu vou ter quantos objetos? E aí o legal é isso, eu vou ter 7 bolinhas com mais 4 tracinhos. Então eu tenho o quê? Eu tenho, na verdade, e podem se permutar, não podem? Então vejam se eu não vou ter uma permutação, deixa eu colocar aqui, mudar a cor aqui. Eu vou ter uma permutação de 11 objetos, só que eu tenho a repetição, que são as 7 bolinhas e os 4 tracinhos. Então a permutação, né, com repetição. E aí, como é que eu resolvo permutação com repetição? É o 11 fatorial, que divide 7 fatorial vezes o 4 fatorial, ok? E aí, resolver aqui, eu vou abrir o 11 fatorial, né, até onde me convém, que é até o 7 fatorial, então vai ficar 11 vezes o 10, vezes o 9, vezes o 8, vezes o 7, dividido pelo 7 fatorial, vezes, aí aqui eu posso até abrir 4, 3, 2, 1. 7 fatorial eu vou simplificar com o 7 fatorial. Aqui, ó, vai ficar, posso simplificar o 3 com 9 aqui, ficou 3. O 4 vezes o 2 dá 8, cortou aqui. Logo, eu vou ter 3 vezes o 10, 30, vezes o 11, já é o nosso resultado, 330, que é o gabarito Charlie. Bacana? Bom, mas só para a gente poder finalizar, existe uma fórmula para combinação com repetição. Bacana? E aí, para os que gostam de fórmula, a formulazinha vai ser o quê? Vai ser o N mais P menos 1, ok? P. Então, essa é a formulazinha aqui. Então, é a combinação de N mais P menos 1, P vezes, ok? E aí, o que ia acontecer aqui? O meu N seria o meu 5 e o meu P seria o 7. Então, se eu jogasse na formulazinha, vejam se não ia ficar uma combinação, né? E o resultado seria o mesmo, ó. Vai ficar aqui 12 menos 1 vai ficar o 11, então vai ficar o 11 fatorial, que divide tudo lá embaixo, P fatorial, ou seja, 7 fatorial, e o N menos 1, que é o 5 menos 1, 4 fatorial. Então, eu ia chegar, trabalhando com a fórmula, nessa mesma continha aqui, ok? Que é, na verdade, a resolução pelo método ponto e traço. Que nesse tipo de exercício, combinação completa ou com repetição, é mais rápido, mais simples, é bem bacana, ok? Espero que todos tenham gostado e entendido. Curtam, compartilhem o vídeo aí. Até a próxima resolução.